Irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, sua família. Hoje é quinta-feira, o dia do nosso estudo bíblico. Nós vamos estar estudando a palavra do nosso Deus. Eu quero conclamar os irmãos, continue orando para que Deus possa abrir, o coração, a mente das autoridades, para que em breve nós estejamos nos reunindo aí na nossa igreja, pelo menos o pessoal que pode se reunir, e também com todas as medidas necessárias de cuidado que devemos tomar. Mas que os irmãos continuem em oração, clamando ao nosso Deus, Ele que é Senhor de tudo, Ele que pode permitir que logo voltemos a nos reunir, como já está ocorrendo em várias partes. Agora vamos orar pedindo a bênção do Senhor para o estudo de hoje. Senhor Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor venha a nos instruir, ó Pai, através do estudo do dia de hoje. Ó Pai, fala, Senhor Deus, pela Tua palavra. O nosso objetivo, Senhor, é estudarmos aquilo que é concernente ao Teu reino, ó Pai, que está na palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, que é o texto da Tua palavra. É através dela, ó Pai, que o Senhor fala as nossas vidas. E que o Senhor possa falar a cada um que nos assiste nesse dia, Pai, a cada um de nós. Nós pedimos isso em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero trazer um estudo que é mais uma orientação para os irmãos. É a respeito de algo que tem me preocupado um pouco, tem a ver com a internet, tem a ver com aquilo que os irmãos compartilham, principalmente nos grupos de WhatsApp. Eu tenho visto que os irmãos buscam na internet, buscam em diversos lugares da internet e colocam nos grupos de WhatsApp alguns links ou alguns quadros de pessoas trazendo mensagens positivas, mensagens bem intencionadas, de ânimo, de alívio, de esperança. Isso é muito bom, essas mensagens trazem conforto, trazem ânimo para as nossas vidas. E eu sei que a intenção dos irmãos é edificarem uns aos outros, e com essas mensagens também. Colocam no grupo da igreja, já vi até no grupo nosso, colocam em outros grupos, aquelas mensagens que acham bonitinhas, que acham animadoras, ainda mais numa época em que a gente vive essas dificuldades relacionadas à pandemia. Mas eu tenho me preocupado, irmãos, porque nem toda mensagem que a gente vê na internet, mesmo que seja ali de uma pessoa, às vezes conhecida, às vezes não, pessoas falando coisas bonitas, nem tudo que é bonito, que é animador, que é agradável, é certo. Nem tudo que a gente vê que parece bom, é realmente bom. Às vezes nós podemos ser iludidos por algumas dessas mensagens. Às vezes com boa intenção, compartilhamos para ajudar o irmão, fala, não, se o que eu estou vendo aqui é um conteúdo, é algo bom, então eu vou colocar aqui para o irmão também ficar animado, para o irmão se ser confortado, mas às vezes nós não prestamos atenção em alguns detalhes que nos mostram que essa mensagem não é uma mensagem adequada para um crente estar compartilhando. Então a minha preocupação são com essas mensagens, às vezes de áudio ou muitas vezes, na maioria das vezes de vídeo, que não são adequadas para o cristão compartilhar. E é sobre isso que eu quero trazer uma orientação para os irmãos. Como saber qual é a mensagem adequada, ou se a mensagem que eu estou querendo compartilhar no WhatsApp, ou até no Face, não é adequada para o cristão estar compartilhando. Irmãos, eu quero trazer 3 orientações a respeito disso. A primeira orientação é que nós devemos ter cuidado com a fonte e com o autor da mensagem. A fonte e o autor. De onde vem a mensagem e quem escreveu a mensagem ou quem está falando
esta mensagem? O autor é muito importante. Quem é a pessoa? Né? Primeiro, a gente às vezes vê alguns vídeos ou alguns cartazes, né? Não sei como é que chama isso no aplicativo, né? Que traz uma frase citando alguma pessoa que tem autoridade. Às vezes um teólogo, às vezes um pastor, aparece até a foto dele, mas é necessário observar se é daquela pessoa mesmo. Eu, por exemplo, às vezes eu vejo, né, pessoas colocando alguns quadrinhos, né, com citações de Spurgeon, citações de Calvino, citações de um ou outro dos servos do Senhor do passado ou até do presente, e eu fico pensando, né, citando John Piper e outros, será que é dele mesmo? Quando eu tenho condições, eu procuro para verificar. Mas também, irmãos, temos que tomar cuidado até com os autores desconhecidos ou a fonte desconhecida. Quando você for passar uma mensagem, né, transmitir, colocar um videozinho, olha, quem fez esse vídeo? De onde ele veio? De onde eu tirei ele? Será que é de uma editora evangélica? Será que é de uma editora boa? Né? Será que é de algum site que é reconhecido? Algum site de mensagens cristãs? Por quê, irmãos? Porque às vezes o autor daquela mensagem, né, ou a fonte, né, às vezes é um site, pode estar transmitindo uma visão de mundo que ele tem. Às vezes a mensagem parece bonita, a mensagem parece agradável aos ouvidos, né? Mas muitas vezes não tem a ver com o nosso modo de ver as coisas, de ver o mundo, né? O cristão, ele tem uma visão do mundo que é diferente do que os outros têm. E nós, quando propagamos a mensagem, né? Nós propagamos a mensagem que é a nossa visão de mundo. Mas o outro, ele pode passar a sua visão de mundo, e às vezes até num conteúdo bonito, né? Falando palavras bonitas, palavras positivas, ele passa a sua visão, a sua maneira de compreender o mundo. Ou muitas vezes, ele até passa algo correto, mas as pessoas que estão recebendo aquela mensagem pensam, não, essa pessoa é uma pessoa boa, né? Porque ele está transmitindo essa mensagem, talvez é um colunista da nossa época, um filósofo da nossa época, né? Aí a pessoa coloca, tudo que ele falar é bom. E às vezes aquilo que ele falou pode até ser bom, mas outras coisas que ele falar vão ser contrárias ao ensinamento da palavra de Deus. Então, estão entendendo, irmãos? É preciso ver quem é a pessoa que fez a mensagem, de onde ela veio, qual é a fonte. Qual é a visão de mundo, a cosmovisão que está por detrás daquela mensagem? O que ele quer passar? Quem é essa pessoa, né? O que ele pensa? Nós não devemos, né? Claro que toda verdade é verdade de Deus, né? E se alguém fala algo que é verdadeiro, é de Deus. Mas, às vezes, aquilo que ele escreveu é verdade. Mas o modo como ele passa, a intenção dele às vezes cativar a pessoa para depois passar algo que não é verdadeiro, que não é da palavra de Deus, que é contrário aos princípios cristãos. Os irmãos podem ver que Satanás, quando foi tentar a Jesus, né? Satanás também falou algumas coisas que eram verdadeiras, né? Por exemplo, falou que os anjos poderiam socorrer o Senhor Jesus, só que ele fez isso, mas ele era perverso, e a sua perversidade ficou logo clara, né? Quando ele continuou tentando ao Senhor Jesus. Então, nem tudo que é verdadeiro, que é bom, é colocado com uma boa intenção. Às vezes a intenção é distorcer a verdade, fala uma parte que é verdadeira para depois passar uma mentira. Não estou dizendo que todo mundo que passa uma mensagem na internet é perverso. Não estou dizendo isso. Né? Só estou dizendo que nós temos que saber a fonte. Às vezes não é perverso, mas às vezes tem uma visão de mundo. Né? Um artista da Rede Globo, um artista de uma outra emissora, um escritor,
um filósofo, né? Hoje aparecem muitos filósofos, cientistas, médicos, né? Está muito comum na nossa época, mas será que aquela pessoa é autoridade para poder nos instruir em coisas boas? Ela é autoridade para nos instruir dentro da cosmovisão que nós temos, né? Dentro da palavra de Deus, no reino de Deus? Irmãos, então é muito importante olhar a fonte. De onde vem essa mensagem? E quem a escreveu? Ah, pastor, mas a maioria das vezes eu não tenho como saber. A maioria das vezes eu não tenho como saber quem escreveu, a fonte, né? A fonte é mais fácil. Você sabe de onde você tirou. Você já dá para você ter uma dica, né? Ó, esse lugar que eu tirei, será que aquele é um lugar de mensagens boas, sem intenções maléficas, né? Mas o autor, às vezes, não dá para saber. Porque, às vezes, é uma outra pessoa, né? Que fala, né? Um artista, um ator, uma atriz que fala, e você não pode saber quem escreveu aquela mensagem. Então, eu vou te dar um conselho bem prático. Na dúvida, não compartilhe. Na dúvida, não compartilhe. É a regra que eu sigo. Se eu fiquei na dúvida de quem é o autor, de onde é a fonte, eu não compartilho aquela mensagem. Um outro cuidado que nós devemos ter é com o conteúdo da mensagem. O conteúdo da mensagem. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Efésios, no capítulo 5, era até para eu ter lido antes, né? Mas eu vou ler agora, Efésios 5,19, falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo diz assim, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós com salmos, não é? Falando com hinos espirituais, quer dizer, o modo, qual é o conteúdo daquilo que está sendo falado. Então, primeiro, tomar cuidado com esse conteúdo. Será que esse conteúdo é realmente um conteúdo que está dentro dos princípios da palavra de Deus? Não precisa, não estou dizendo que você tem que falar só o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, né, para a salvação das nossas vidas. A palavra de Deus é a verdade especial, né, para nós conhecermos o plano de Deus. Mas outras coisas que são verdadeiras, como eu já disse, né, dentro do pensamento reformado, Calvino mesmo dizia, toda verdade é a verdade de Deus, né? Aquilo que é verdadeiro, por exemplo, uma fórmula científica, uma fórmula matemática, né? uma citação de algo que é científico, de algo que é um pensamento correto, é verdade de Deus também. Só que tem uma questão, irmãos. Muitos dos conteúdos que nós vemos, né, que à primeira vista parecem ser verdadeiros, parecem estar dentro da cosmovisão, né, do cristão, porque o cristão tem uma maneira de enxergar o mundo, né, de acordo com o que ele aprende da palavra de Deus, de acordo com a revelação especial da palavra de Deus, a verdade especial de Deus, né, para as nossas vidas. Então o cristão tem essa maneira de enxergar o mundo. Às vezes o conteúdo não está de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então eu quero colocar alguns pontos aqui para os irmãos analisarem o conteúdo. Será que o conteúdo disso que eu estou postando, né, disso que eu estou colocando no grupo do WhatsApp, será que é um conteúdo que não tem nenhum ensinamento contraditório com os princípios da palavra de Deus? Então, primeiro, eu tenho que observar algumas coisas. Uma coisa, às vezes a pessoa fala de Deus. Não é Deus é isso, nós temos que confiar em Deus, temos que olhar para Deus, né? Que Deus nos abençoe, mas cuidado, irmãos, a palavra Deus. A palavra Deus, ela pode ser usada de maneira genérica. Às vezes o Deus que a pessoa está falando não é o Deus que você crê, não é o Deus pessoal, o único e criador do universo, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já até falei isso em outra ocasião para os irmãos. Às vezes Deus, né, pode se referir até mesmo a Satanás. Os satanistas, por exemplo, vão chamar Satanás de Deus.
E tem muitos por aí. Como você vai saber se ele está falando, se Deus ali é o Deus verdadeiro? Outra coisa, Deus para muitos é a própria terra, a natureza, né? Talvez ele está se referindo a Deus, mas é a Deus natureza. Então não é porque fala de Deus que é o Deus da Bíblia. Então você tem que observar, isso que a pessoa postou aqui, fala de Deus, mas qual Deus que ele está se referindo? Como que eu vou saber isso? Eu olho o contexto da fala. Olha o contexto, olha, será que ele está falando de um Deus, do Deus verdadeiro, né? Outra coisa, os termos, né? Nós temos que examinar os termos. Olha, tem muitos termos que aparecem, né? São bonitinhos, são agradáveis, animadores, né? Cheios de esperança, mas às vezes são termos que têm a ver com pensamentos mundanos. Vou dar alguns exemplos para os irmãos. Pensamento positivo, quando fala de pensamento positivo, energia, né? Essa energia positiva, essa energia que nós devemos passar. Unidade às vezes está falando de unidade de religiões. Vibração, nova era. Então, termos como esses, né, ou outros, são termos que passam uma mensagem que não é de acordo com a palavra de Deus. É uma mensagem que o diabo está usando para enganar as pessoas, para crerem num outro Deus, crerem em outros princípios que não é da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com este século. Não é? Então, são pensamentos deste século. E hoje está muito comum, né? Passar mensagens positivas, mensagens belas, mas dentro desse conteúdo, nem sempre mal intencionadamente, mas muitas vezes sim, passar com termos, né, com palavras, um pensamento anticristão. Então, tomar muito cuidado. Olha, se fala de energia, se fala de vibração, de pensamento positivo, se fala de unidade, união de todos os povos, tome cuidado, analise. Não estou dizendo que você vai rejeitar tudo, mas analisa. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, né? Olha, analisa aquele conteúdo. Se você vê esses termos aí, tome cuidado. Mais cuidado ainda. Tem palavras, irmãos, que são bonitas, né? Que são palavras edificantes, aparentemente, mas não passam no crivo das Sagradas Escrituras. O que deve julgar? Tudo que nós vemos, né? Tudo que nós compartilhamos para edificar o nosso irmão, né? Edificar o nosso próximo. Aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, unir todos os povos, unir todas as religiões, não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é exclusivista. Ela diz que só uma religião é verdadeira, Jesus Cristo. E só a revelação dele é a verdade. Nós cristãos temos que defender isso, nós cremos nisso. Embora hoje se fala, né, de pluralismo, se fala de aceitar tudo bem, tem que respeitar o pensamento do outro. Mas o cristão entende que a verdade, ela é absoluta. E ela é de acordo com a palavra de Deus. Então tem que tomar cuidado, não é? Unir todo mundo, unir todos estão no mesmo barco. Olha o sentido que isso pode dar. Às vezes parece bonito, na verdade, como seres humanos, nós estamos todos no mesmo barco, né? Nós somos de um só. Mas na verdade tem uma sutileza nisso. Né? Quando está falando somos de um só, às vezes não está falando de um só povo, não está falando no sentido de sermos humanos, né? Mas no sentido a terra, né? Nós somos todos da terra. Quer dizer, eu até vi isso numa rede de televisão, né? Uma propaganda que eles fazem, somos todos da terra. Mas que terra será essa? Será que a ideia não é que nós somos todos nascidos da terra, então não tem um Deus lá fora, o Deus é a terra, né? É muito perigoso, irmãos. O cristão tem que analisar o que ele vai passar. Ele não pode passar algo que seja contrário à sua crença e os seus princípios. Então analise bem. Né? Outra coisa é entre a mentira e a verdade. Não é?
Será que o conteúdo que eu estou passando corresponde à verdade aí agora, né? Surgindo muitos conteúdos agora sobre apelos, né, da medicina, pessoas com medicina alternativa, com ideias, né, falando aí de teorias também de conspiração, né, que estão tentando burlar as coisas, que estão mentindo, e a gente vai passando essas coisas que eles chamam aí de fake news. O cristão, irmãos, ele deve tomar muito cuidado, ele deve passar só o que é verdadeiro. O conteúdo que o cristão passa é a verdade, porque nós somos na verdade, né? O apóstolo Paulo diz: fale a verdade, cada um com o seu próximo. Não mentais uns aos outros. A mentira não procede de Deus, mas do diabo. Olha, como é que o cristão pode ser conivente com a mentira? E às vezes cristãos passam, né? Propagam mensagens que não são verdadeiras, porque ele não analisou o conteúdo. Ele pegou, né? O outro passou para ele, vai e passa para outros. Coisas que muitas vezes não estão acontecendo e dizem que estão, coisas que as pessoas estão imaginando que estejam acontecendo, mas ninguém tem certeza. Nós devemos passar aquilo que nós temos certeza. Então, olha, o que o cristão deve passar? Qual é o conteúdo que o cristão tem que analisar? Primeiro, os termos, né? A palavra Deus, em que sentido? Está falando de qual Deus? Isso é muito perigoso, porque o diabo usa isso, né, para passar a ideia de outro Deus. Os termos, né? Termos iluminação, luz, energia cósmica, pensamento positivo, nova era. Tome cuidado com esses termos. Muitas vezes eles são usados num sentido para poder passar um pensamento da nossa época, do nosso século, que é contrário à palavra de Deus, e negar a Jesus Cristo. Então o cristão toma cuidado. Mas por último, irmãos, eu quero dar uma orientação positiva, né? A primeira orientação é: tome cuidado com a fonte e com o autor. A segunda orientação: tome cuidado com o conteúdo. E mais, qual é a regra que eu dou então? Qual é a dica? Na dúvida, não compartilhe. Se você tem dúvida quanto à fonte e o autor, se você tem dúvida no conteúdo, não compartilha. O conteúdo você pode analisar, talvez pedir um pastor para analisar para você, alguém que tenha mais conhecimento, ou você mesmo, né, pode pesquisar. Pode fazer uma análise, né? Eu creio que o cristão, ele é preparado para isso, ele não é educado na palavra de Deus. Mas, então, o que você pode fazer então? Irmãos, dê preferência a textos que falam de Jesus, da sua obra e do Evangelho. Dê preferência para você passar para as pessoas aquilo que fala de Jesus. Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, coisas que falam da palavra de Deus. É isso que o cristão transmite, é aí que ele edifica o seu irmão, né? O apóstolo Paulo diz em Efésios: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão a que traz graça, que edifica o seu próximo. E o que mais edifica as nossas vidas do que a palavra de Deus? Nossa, o cristão tem coisa demais, compartilhar versículo bíblico. Às vezes eu vejo no WhatsApp os irmãos, né, no grupo nosso da igreja, colocando versículos, colocando palavras assim, analisando os versículos. Isso é bom, fazer sua interpretação, né? Colocar um versículo e falar sobre esse versículo, isso sim, isso é maravilhoso. Isso aí você não tem erro contra o conteúdo, porque o conteúdo da Bíblia não erra, não tem erro, né? Então, dê preferência ao Evangelho. Olha, uma dica, né? Mensagens que falam de Jesus e da cruz não tem como estar erradas, porque o mundo não gosta de Jesus nem da cruz, pelo menos como o único caminho, né? Pode até falar muito de Jesus, gostar do exemplo de Jesus, mas não gosta da cruz, da ideia de culpa, de pecado. Então, mensagens que falam da cruz, né? Que falam, citam versículos, falam os ensinamentos de Jesus, esses sim, passam esses. Aí você não vai errar. Dê preferência a conteúdos bíblicos, ou de alguém falando da Bíblia, de modo claro, falando da obra do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, né, escrevendo aos Romanos, ele fala que
que ele não se envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, qual é o poder de Deus para a salvação? É o Evangelho. Então, fale o Evangelho. Não é? A palavra de Deus, ela traz conforto para a nossa alma. Os Salmos, né? Irmãos, tantas partes da palavra de Deus, né? Toda ela, né? Ela traz conforto. É lógico que um versículo tomado isolado pode, às vezes, ser mal interpretado. Nós precisamos saber o contexto, né? Para poder colocar aquele versículo que vai falar aquela mensagem de forma mais clara, né? Mas é melhor, ainda assim, você errar, não colocar um versículo de forma isolada, mas falar a palavra de Deus, do que colocar outras coisas que você não tem certeza do conteúdo. Se é bom. Nem da fonte. A Bíblia, qual é a fonte da Bíblia? É Deus. É o próprio Senhor, né? Então, você falar aquilo que está no Evangelho, dê preferência. Comunique, compartilhe, né? O que o cristão compartilha? A palavra de Deus. O Santo Evangelho, a obra de Jesus, né? Fala da cruz, fala da salvação, fala da santificação, fala do crescimento espiritual, fala da volta de Jesus. Irmãos, é isso que o cristão precisa compartilhar. Nesse aí não preciso falar, né? Na dúvida não compartilhe, porque esse não tem dúvida. O Evangelho, né? Ele é maravilhoso. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Colossenses, olha o que ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Deus. O cristão que tem a palavra de Deus habitando ricamente nele, ele compartilha a palavra. Ele dá preferência. Não estou dizendo que você não pode compartilhar uma coisa boa, né? Uma mensagem boa, mesmo que não seja diretamente da palavra de Deus. Pode. Só que aí você tem que olhar a fonte e o autor, e aí você tem que olhar o conteúdo. Fazer uma análise criteriosa. Observar se por detrás daquela mensagem não tem algum termo, alguma frase que está passando um pensamento que é contrário ao que nós cremos na palavra de Deus. Mas se você der preferência à palavra de Deus, que habita ricamente em você e em mim, que deve habitar, né? Se você der preferência à palavra de Deus, ela vai ser muito mais útil no seu compartilhar. Ela vai fazer algo maravilhoso, porque ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, né? O autor de Hebreus nos diz isso, né? Ela vai lá no fundo da pessoa, lá no interior da pessoa, lá no coração, e ela é poder de Deus. E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Cristo. Então, se você quer produzir fé, esperança, amor em alguém, nada melhor do que a palavra de Deus. Então, compartilhe a palavra. Compartilhe textos da palavra, mensagens que falam da palavra de Deus, mesmo que não seja exatamente, né, o texto bíblico. Agora, tome cuidado, né? Se você vai compartilhar uma palavra de um pastor, uma pregação, também observe. Porque aí, né, quando se trata de uma pregação ou de um ensino, nós sabemos que tem muitos falsos profetas que utilizam a Bíblia para distorcê-la. Então aí você tem que analisar também, né? Ver quem é esse pregador, se ele é um pregador também de linha reformada, né? Que está de acordo com aquilo que a igreja crê, né? A sua igreja crê na palavra de Deus, né? Porque há questões da palavra de Deus, há doutrinas, né? Que outras igrejas interpretam não de acordo com o que nós interpretamos, e aí tem que tomar cuidado com o ensino, né? Porque existem aquelas doutrinas que nós vemos claramente na palavra de Deus, mas que alguns creem de forma diferente. Existem aqueles que ensinam doutrinas falsas. Então, no caso de uma pregação ou de um ensino, né, que você for transmitir, então observa, quem é esse pastor? Ele é de linha reformada, né, que nós chamamos assim, né, não precisa ser necessariamente presbiteriano, mas qual é a linha teológica dele? Ele está interpretando corretamente a palavra?
está de acordo com aquilo que eu creio, né? Mas no que diz respeito, irmãos, a compartilhar mensagens, né, pequenas, né, mensagens de texto, dê preferência à palavra de Deus. Você mesmo pode compartilhar, né? Aí é maravilhoso. Você mesmo pode colocar um versículo, dar uma explicação daquele versículo, aí não tem erro, né? Então, espero que os irmãos tenham entendido, tá? O que nós falamos aqui? O cuidado que precisamos ter ao compartilhar mensagens, né? Textos, videozinhos de pessoas falando no WhatsApp ou mesmo em outras redes sociais. E quais são os cuidados que devemos ter? Primeiro, analisar a fonte e o autor. Qual é a fonte? Quem escreveu essa mensagem? Segundo, analisar o conteúdo. Quais os termos, quais as palavras, quais as expressões. Será que não são expressões que dão uma outra ideia? Será que Satanás não está usando isso para passar uma mensagem diferente, né? Ou às vezes até a pessoa inconscientemente, né, usando termos que estão aí estão aí no ar, né? Estão aparecendo aí constantemente, pensamento positivo, energia, vibração. Então tome cuidado. E por último, dê preferência àqueles textos que falem de Jesus, da sua obra, do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Irmãos, o que eu quero é só orientar os irmãos, né? Que tomem mais cuidado, para que a gente não venha fazer com que algo que nós queremos passar de positivo se torne negativo. Que Deus abençoe a todos.